Pode ser o pastor Cláudio Loz, o Márcio da Guia na sonoplastia nessa tarde, e você aí na escuta, na sintonia, cultuando a Deus conosco nessa tarde. Receba essa oração do homem de Deus, seja abençoado nessa tarde. A direção do programa é sempre do Espírito Santo de Deus, para falar com você lá no campo, lá na roça, lá no sítio, na fazenda, lá no seu barco de pesca. Não sei se o mar está para peixe, né? Porque a gente vê aí no panorama do tempo que o mar está bem agitado, e a gente sabe que mora aqui na beira do mar, sabe, mar agitado não dá peixe, né? Mas se você estiver lá no seu barco também, consertando as redes, como faziam os discípulos quando foram chamados por Jesus, Deus abençoe você. Deus abençoe você na sua casa, no seu almoço, ou lavando a sua louça já para tirar uma soneca à tarde. Você que está consagrando sua vida nesse dia, você que está aí evangelizando, você que está viajando, Deus te abençoe. Que a palavra do Senhor nessa tarde navegue com você, caminhe com você, e a presença do Senhor seja real na sua vida, na vida de quem nos ouve, na vida de quem vai nos ouvir ainda através da gravação da madrugada. Deus te abençoe de uma maneira toda especial. Louvamos a Deus pela equipe de Voz Missionária, louvamos a Deus pela diretoria dos Gideões Missionários da Última Hora, na pessoa do nosso pastor Zilmar Melquiades Miguel, sua esposa pastora Maria Inês. Obrigado, Márcio. Louvamos a Deus pela vida dos contribuintes, louvamos a Deus pela sua vida. Receba nessa tarde a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Você está ouvindo Voz Missionária desde a cidade de Camboriú, aqui em Santa Catarina, no sul do Brasil, a cidade missionária. Deus te abençoe de uma maneira linda e poderosa. Vamos à palavra do Senhor nessa tarde, e a palavra do Senhor nessa tarde está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do verso 9 ao 19, verso 20 e 27. Mulheres de Deus que fazem a diferença. Mulheres de Deus que fizeram a diferença. E também nessa manhã, Deus me trouxe ao coração mulheres tortas que Deus usou para escrever a nossa história. Mulheres tortas, né? Vida torta, na verdade, né? Quando Deus escreve a história por meio de mulheres de vida torta. Nem todas elas tiveram uma vida santa quando se encontraram com Deus, ou quando Deus se encontrou com elas, ou quando se encontraram com Jesus. Mas a história foi escrita e ela está aí para nós aprendermos. É pedagógico, é ensinado, né? Nós recebemos um grande ensinamento através dessas mulheres. Mulheres de Deus que fizeram e que fazem a diferença. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor eu o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, o sacerdote, observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli, o sacerdote, a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Verso 16 do capítulo 1 de 1 Samuel. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial,
porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Verso 17, então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Verso 18, e disse ela, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Verso 19 do capítulo 1, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e o chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Ao no verso 27, capítulo 1 de 1 Samuel, por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a petição que eu lhe tinha feito. Eucana e suas duas mulheres, né? Era um tempo difícil, em tempo de Israel. Era um tempo muito difícil. Deus tem levantado mulheres nesses últimos anos, nos últimos dias da igreja. Deus tem levantado, só não vê quem não quer. Só não vê o líder que não quer ver, né? Homens de Deus têm desaparecido. Antigamente aparecia muito homem de Deus e poucas mulheres. Elas ficavam no anonimato. E, infelizmente, na nossa Assembleia de Deus, mulher de obreiro não tem nome, né? Mulher de pastor não tem nome. Só o pastor tem nome. Quando é apresentado na igreja, diz, pastor fulano de tal e a sua esposa. Ela não tem nome. Isso já é um descaso. Isso já é uma humilhação. Os homens de Deus hoje têm desaparecido. Nas vigílias sempre são mais mulheres que aparecem. Nas consagrações sempre existem mais mulheres em relação ao número de homens. São mulheres que trabalham com mais dedicação, elas são muito mais dedicadas, detalhistas do que os homens. Nas consagrações, nos jejuns, nas vigílias, nas visitas, estão em muitos lugares dando de 10-0 nos homens. Isso só não vê quem não quer, né? Ou aquele obreiro que tem medo que a mulher cresça demais. E tem obreiro que tem medo da mulher, sabia? Tem medo da esposa. Eu falo mulher quando digo companheira, esposa, adjutora, ajudadora, né? Elas foram as últimas a sair aos pés da cruz, sabe? Elas foram as primeiras a visitar o sepulcro do mestre. Elas foram as primeiras a serem convertidas na Europa. Elas foram as primeiras a testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo. Por aí você vê que o ministério na dispensação do Espírito Santo, a mulherada dá de 10-0 nesses homens aí. Elas foram as primeiras na oração, sempre, sempre. Olha, nós estamos lendo um texto em que Israel estava passando por uma crise muito grande. O povo de Israel estava passando por uma crise. Havia uma crise política muito grande. Lá em Juízes 21-25, diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Era uma crise política, não tinha lei. Havia uma crise moral também no tempo em Israel. Em 1 Samuel 2:22 diz assim, era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres em bandos, se ajuntavam à porta da congregação. Era uma crise moral que havia nesse tempo. Mas também havia uma crise espiritual. Em 1 Samuel 3:2 diz assim, e sucedeu naquele dia que estando Eli deitado no seu lugar e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. O sacerdote estava cego e a crise espiritual. E ai do sacerdote que não quer enxergar as coisas. Coitado, pobre do sacerdote que está cego dirigindo uma igreja. Cego espiritualmente, né? Cego moralmente, cego politicamente, cego é uma verdade. Há muitos hoje que estão à frente do trabalho e os seus olhos estão abertos somente para as finanças.
quando não deveria esse cuidar das finanças, mas da vida espiritual do rebanho, da vida material, da lei, dos mandamentos. Às vezes nos viramos para outro lado, onde Deus nos chama, ou não confiamos nas pessoas que lidam não confiamos nas pessoas que lidam com o financeiro. Deus tinha um problema para resolver em Israel, mas Deus não conversou com o sumo sacerdote ali. Agora você imagina, Deus tem um grave problema com a nação de Israel e Deus não conversa com o sacerdote, que era o mediador entre Deus e o povo de Israel. Não, Deus foi conversar com uma mulher. Deus foi conversar com Ana. Ana disse: eu tenho um útero infrutífero. E Deus disse: eu tenho um ministério infrutífero em Israel. Olha só. Deus foi conversar com a Ana, e Ana: Senhor, quando ela começava a balbuciar, né, e não saíam palavras, ela chorava, e aí ele teve ela como embriagada. Ela dizia: Senhor, eu tenho um útero que não frutifica, Senhor. E Deus disse: pois é, Ana, eu também tenho um ministério aí em Israel que não frutifica. Ana disse: eu não tenho filhos. E Deus disse: eu não tenho sacerdote, Ana, em Israel. Ana disse: eu gostaria de amamentar. E Deus disse: eu preciso de um juiz, Ana. Ana disse: eu gostaria de dar um filho ao meu marido. E Deus disse: eu quero dar um profeta para Israel. Olha a negociação que houve. Não foi entre Deus e o sacerdote, mas foi entre Deus e uma mulher. Ai, 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 né? Quando os homens diminuem, se apagam, se omitem, se escondem, Deus começa a levantar mulheres, né? Então disse o Senhor lá para, né? Disse o Senhor para Ana: então vamos negociar, Ana. Eu vou fazer você ser frutífera e você vai gerar um filho e dedica para mim. E ela concordou. O Brasil hoje, meus irmãos, é conhecido em todo o mundo como o país do futebol, o país do samba, da imoralidade e da corrupção. São essas. Quando você viaja para fora, como nós viajamos muito, eu conheço quase 20 países, e quando você chega e você diz no aeroporto: sou brasileiro, né? Eles já comentam um desses assuntos aqui. É o país do futebol, é o país do samba, da imoralidade e da corrupção, né? A igreja hoje no mundo, ela é conhecida pelos escândalos e não pelos milagres. Talvez você não concorde comigo. Vai para a internet que você vai ver os escândalos. Vai para a internet que você vai ver a imoralidade dentro da igreja. Vai para a internet e você vai ver homens que se dizem homem de Deus, que se dizem sacerdotes, que se dizem pastores, apóstolos, bispos, dando escândalo em cima de escândalo, fazendo vergonhosa a carreira ministerial de um pastor, porque para o mundo todos somos iguais. Então hoje, como o Brasil lá fora é conhecido pelo futebol, pelo samba, pela imoralidade e pela corrupção, a igreja hoje está sendo conhecida pelos escândalos, e não pelos milagres, e não pelos homens de Deus. Mas eu louvo a Deus, que mulheres de Deus tem levantado. Mulheres profetas, ou mulheres com o dom da profecia, mulheres pregadoras, ensinadoras, dedicadas, que fazem a obra do Senhor. Nós precisamos hoje de um grande avivamento. Nós precisamos de uma igreja fervorosa. Nós precisamos gerar filhos dentro de um útero quente, para que não morram de frio e tédio, porque está uma vergonha hoje. Nós queremos encher a igreja e não estamos preocupados com o avivamento, não estamos preocupados com o aquecimento espiritual. Uma criança gerada dentro de um útero, ela tem uma temperatura. Quando tira para fora, você tem que aquecê-la. E se essa criança é gerada dentro de um freezer, que tem igreja que parece mais um freezer do que uma igreja, apenas um ritual tem ali dentro, apenas um cerimonial já descrito, pré-escrito. Se nascer alguém ali dentro, vai morrer de frio e de tédio. Não é isso que Deus quer.
ao nascerem, dedicá-los ao Senhor. Nós temos que ver filhos. Eu me preocupo muito onde eu dirijo uma congregação, quando não há salvação de almas. Eu vou para as madrugadas, eu cruzo as madrugadas daquela igreja. Eu busco ao Senhor e digo: Senhor, eu quero salvação de almas. Eu quero almas, Senhor, eu quero almas convertidas, eu quero avivamento, eu quero mover do teu Espírito. Isso aqui é casa de Deus, é porta do céu, é o Senhor que manda nesse lugar. Isso não é um freezer, não é uma geladeira. Mas tem muitos que se contentam com números ou com a entrada de ofertas e dízimo. Estamos errados, redondamente errados. Devemos nos preocupar sim com avivamento. E quem são os voluntários para buscar a presença do Senhor? Mulheres. Os homens às vezes não querem vir, mas olha a quantidade de mulher que vem. E elas pagam preço, e elas jejuam sem reclamar, e elas choram, e elas batem na parede, no chão, na cadeira, e até Deus responder. Ah, meus irmãos, hoje, ao nascerem, nós temos que dedicá-los, dedicar esses novos convertidos para serem sacerdotes, profetas, homens e mulheres de Deus. Não haverá nascimento enquanto a igreja estiver fria, apática, alheia às necessidades do nosso país. Nós estamos gerando sacerdotes e profetas e juízes para levarem a mensagem do evangelho nesse país. Jamais podemos pôr a nossa confiança em políticos e homens que estão longe de Deus. Não, Ana não tinha resposta. Você não tem resposta para muitas perguntas que você faz na sua igreja. Nós não temos às vezes muita resposta, mas o segredo é orar. Deus é a tua resposta e a minha resposta. Deus é a nossa resposta e na sua palavra encontramos a resposta. Olha só. Na palavra de Deus, meus irmãos, buscar ao Senhor é um dever de todos nós. Buscar a presença do Senhor, mergulhar e navegar na sua palavra é um dever de cada um de nós. Por que será que Eucana dava a porção dobrada para Ana, se ela era estéril? Por que será? Porque Deus não te vê como os demais. Deus vê como você será amanhã. O melhor de Deus é para você hoje, mas Deus já está te vendo amanhã. Coloca no teu coração, buscar ao Senhor como você buscava antes. Coloca no teu coração, buscar ao Senhor como você sempre buscou. Houve um período na tua vida que você não consegue esquecer, um período de mover de Deus na tua vida, mover do Espírito Santo. O falar em línguas, o profetizar, o receber revelação, sonhos de Deus. Houve um momento na tua vida que foi um momento épico, lindo, maravilhoso. Isso se apagou, isso morreu. Que tal nessa tarde nós fazemos um acordo, um pacto, um elo, uma aliança com Deus e voltarmos ao primeiro amor, e voltarmos à prática da oração, e voltarmos à prática do jejum, e voltarmos à prática da leitura da palavra de Deus e dizer: Deus, renova-me, eu estou infrutífero, infrutífera, eu não consigo gerar mais ninguém, eu não consigo pregar, eu não consigo sentir a tua presença, o Senhor não fala mais comigo, não me revela mais, eu preciso da tua graça e da tua unção. Vamos nessa tarde fazer uma nova aliança com esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem o melhor para nós amanhã, em nome de Jesus. O que faltava para Ana era aquela palavra do sacerdote Eli: vai em paz e Deus te conceda a tua vitória. Foi isso que Eli disse para ela. Quando Eli disse essa palavra, mudou toda a história de Ana. Ana voltou para casa, mudou seu semblante, e Deus se lembrou de Ana. E chegou a hora de Deus fechar a boca dos teus adversários. Chegou a hora. Ana começou a gerar um milagre dentro de si. E aquele ventre estéril começou a gerar vida. E uma vida que nasceu e foi consagrada ao Senhor por toda a sua vida. Um grande sacerdote, profeta e juiz nasceu nesse acordo entre uma mulher e o Deus Todo-Poderoso. Algo pode nascer nessa tarde.
entre nós e Deus, se nós fizermos este acordo com Deus, se nós abrirmos a nossa boca, o Espírito de Deus, ele bate em nosso coração, dizendo: eu estou precisando de um avivamento. Deus está dizendo: eu estou precisando mover-me no meio do povo, mas eu preciso de corações quebrantados, eu preciso de alguém que se volte para mim, eu preciso de alguém que se lembre do nosso pacto, eu preciso de alguém que ame a minha palavra, que ame a minha lei, que cumpra os meus mandamentos. Eu preciso de alguém que se separe do mundo, alguém que consagre a sua vida. E Deus nessa tarde fala comigo e fala com você. E nós precisamos de um renovo da parte de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. E Samuel trabalhou toda a sua vida, uma vida íntegra, uma vida santa, uma vida pura. Esse homem julgava Israel do norte ao sul, do oriente ao ocidente, sem deixar uma cidade, uma vila para trás. E quando lá no capítulo 12 ele entrega seu ministério, ele diz: então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encaneci, já estou de cabelos brancos, e eis que meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até os dias de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então disseram o povo de Israel: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: ele é testemunha. Ó Senhor amado, o importante não é começar bem, é terminar bem. Como são poucos os homens de Deus que chegam a este final, que estão diante da casa do Senhor, diante do povo, se jubilando, entregando seu ministério, terminando a sua carreira, e eles dizem: aqui está um homem de Deus. Ah, isso é louvável. Não tem dinheiro, não tem preço, não tem ouro, não tem prata que pague esse momento aqui. Não tem nada neste mundo que possa ser mais valioso do que a honra de um homem. Essa coroa que ele levou, ela não caiu. Deus o coroou quando ele saiu do ventre de Ana. Deus coroou o pequeno Samuel como sacerdote, como profeta e como juiz. 3 ministérios lindos levava ele nessa coroa sobre seus ombros. Até o final da sua vida, quando ele consagra a Saul, que o povo pediu um rei, ele disse: agora está na hora de eu me aposentar, porque eu vou estar com o Senhor. Testifiquem contra mim se eu fui infiel, se eu fui corrupto, se eu fui leviano, se eu fui isso. E o povo disse: não, em nada, nada temos contra ti. Que coisa linda. Meus irmãos, eu luto por isso. Nós vivemos numa sociedade difícil, nós vivemos trabalhando com a família. Eu tenho um trabalho que trabalho com famílias há 19 anos, não é fácil, mas eu procuro zelar pelo nome, eu procuro zelar pela honra. Temos que fazer isso. Se houve algum problema, vamos voltar atrás e consertar. Se houve algum delito, vamos voltar atrás e restituir. Vamos voltar atrás e dizer: Deus, me perdoa, eu errei, eu falhei, mas eu quero novamente ser usado nas tuas mãos. Eu preciso terminar minha carreira, mas longe de ti não quero. Eu quero ser um Moisés, não movo meu pé daqui se o Senhor não for conosco.
Senhor, renova-nos nessa tarde. Que coisa boa nós podemos falar isso, porque houve na Bíblia muitas mulheres que superaram os homens, e hoje tem muitas mulheres superando os homens. Eva era chamada de a mulher curiosa, Agar era chamada de a mulher desprezada, Miriam era chamada de a mulher ambiciosa, Abigail era chamada de a mulher hospitaleira, Uda era chamada de a mulher profetisa, Esther, a mulher abnegada, a Ciro Fenícia era chamada de a mulher de fé, Maria Madalena era chamada de a mulher transformada, Isabel era chamada de a mulher humilde, Maria, a mulher escolhida por Deus, que achou graça diante de Deus, Maria de Betânia era chamada de a mulher hospitaleira, né? A mulher imortalizada, Marta, a mulher dona de casa e preocupada, a samaritana, a mulher evangelista, missionária, Dorcas, a mulher costureira e bondosa, que com uma agulha conquistou o coração de Deus e o povo da sua cidade, Lídia, a mulher comerciante. As mulheres são devotas, são modestas, são sábias, são virtuosas, são quebrantadas, são choronas e são usadas por Deus. Ah, meus irmãos, agora ficamos aqui envergonhados, porque são poucos os quebrantados, os virtuosos, os sábios, os chorões, os modestos, os humildes, e aqueles que querem ser usados por Deus. Vamos aprender com as mulheres nessa tarde. Mulheres, lá em 1 Coríntios 14, 34, o apóstolo Paulo diz para elas permanecerem caladas. Na igreja não lhe é permitido que falasse, porque ele era um fariseu. Na verdade, ele era dos fariseus. Ele era da tribo de Benjamim, mas era um fariseu. E diz assim, 1 Coríntios 14, 34, as vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Se tiver algum fariseu aí, diga para ele, quem me usa não é o homem, é o Espírito Santo, sempre debaixo da autoridade do seu pastor. 1 Timóteo 2, 11 a 14 diz que elas devem permanecer em silêncio e que não podem ensinar, porque foram elas que foram iludidas por Satanás e enganadas. Será a cultura hebraica? Hebraica, né? Nem judaica, era hebraica, né? Aí diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11, a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Isso era dentro do templo. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Mas o tempo vai mudando, a Bíblia é a mesma, só que quem usa é o Espírito Santo, e quando ele não encontra homens, ele encontra mulheres, e essas mulheres abnegadas, quebrantadas, choronas, ele usa com poder e autoridade. Os rabinos duvidavam que a mulher tivesse alma, sabia disso? Os rabinos de antigamente, lá na época de Jesus, eles duvidavam, e antes de Jesus, eles duvidavam que a mulher tivesse alma, e que era preferível queimar a lei do que ensinar uma mulher. Eles achavam perigosos, mas na verdade era um medo que eles tinham da sua capacidade. Tudo isso por causa da atitude de Eva, que dizem eles, ensinou ao homem e arruinou a toda a humanidade. Na verdade, meus irmãos, não é bem assim, né? Na verdade, não era Eva que tinha a chave da autoridade, mas era Adão. E se o castelo caiu no jardim, é porque quem tinha a chave dormiu no ponto, né? Ele pestanejou. Os rabinos sempre achavam que tinham razão, mas Deus inverteu essa ordem, levantando uma mulher sem o auxílio de mãos. Deus inverteu a ordem dos rabinos, sem o auxílio de mãos humanas, dizendo que de uma mulher nasceria o Cristo, Salvador do mundo. Logo ele, o Cristo, recuperou a chave perdida
esmagando a cabeça da serpente, que é Satanás. Mulheres notáveis, mulheres notáveis. Você sabia que Deus escreveu a história bíblica em cima de mulheres, até mesmo com vidas tortas? Mulheres notáveis na mão de Deus fizeram história em todos os tempos e em todas as épocas. Hoje você vê mulher ainda pode ser grandemente usada nas mãos de Deus. E nós vemos, nos nossos congressos, nós vemos mulheres grandemente usadas. E lá dentro da igreja, aquela irmãzinha de coque ainda, ou não usa mais coque, mas que tem homens que têm medo de se aproximar dela. Tem homens que têm medo de se aproximar dessas mulheres. Sabia disso? Tem homens que tremem na base, tremem, né? Falta respiração, porque se aproxima de uma mulher usada por Deus. Ai, como eu gosto de me reunir com essas mulheres para orar. Oh, que coisa linda. Mas tem homens de Deus aí que se julgam homens de Deus, né? Que têm medo de se aproximar dessas mulheres. Mulheres que têm comunhão com Deus. Eu louvo a vida de cada uma de vocês. Continue assim. Talvez na sua igreja eles não te dêem oportunidade, e se você se levanta para falar, é cortado com hino, com uma sineta, né? E dizer, não aceitamos aqui. Continue sendo esta mulher de Deus. Continue buscando a presença do Senhor. Deus tem uma porta aberta. Deus tem esse ministério ativo na tua vida e ninguém vai calar a sua boca. Mulheres de vida dúbia, duplicidade, foram usadas por Deus. Imagine você que está consagrando sua vida. Mulheres tortas que Deus usou para escrever a história da Bíblia, né? Quando Deus escreve a história por meio de mulheres de uma vida torta, eu vou dizer para você, Tamara, a mulher que teve um filho do seu sogro Judá. Se quando você vê a história de Tamara, ela tinha direito ao filho de Judá, ela tinha direito àquele homem, porque quando morria um filho, o seguinte era direito da viúva, e ele foi ingrato, ele foi, vamos dizer assim, ele foi infiel com ela. Ela se veste de prostituta, espera ele numa esquina, e eles deitam junto, e ele promete dar um cabrito como pagamento daquele ato de adultério. Mas ela disse, eu quero uma garantia. Ela pegou o lenço, pegou o bordão, pegou o anel, pegou isso, pegou aquilo, e de repente ela está grávida. Alguém diz, olha, a tua ex-nora, né, está grávida, então vamos lá, vamos queimar ela viva. E ela disse, a injustiça não está comigo. O filho que está na minha barriga aqui gerando é desse homem aqui, o dono desse cajado, desse lenço, desse anel, desse bordão, né? E aí ele disse, eu fui infiel. Mas Deus escreveu a história na Bíblia por meio desta mulher que houve esse caso na sua vida. A Raabe, você sabia que Raabe tinha um prostíbulo em Jericó? Lá em cima do muro, 9 metros de altura, a sua casa era um prostíbulo. Ela vivia com a sua família. Todas as noites, todos os dias passavam peregrinos vindo do Egito para Canaã e entravam por Jericó, a primeira cidade. Claro, depois de passar um deserto, paravam em Jericó, uma cidade grande, fortificada. E lá na cama de Raabe eles contavam as histórias de Moisés. Eles contavam os feitos de Deus contra Faraó. Eles contavam os milagres que o povo passava pelo deserto, porque o povo ainda estava no meio do deserto. E Raabe ia ouvindo de homem após homem o relato dos feitos de Deus. E esta mulher começou a ter fé no seu coração. Até um dia que Israel cruza o mar e entra na terra e cerca Jericó. Ela expôs a sua vida. Raabe expôs a sua vida. Como prostituta, crendo em Deus, colocou a sua vida em risco para salvar o povo de Deus. Ela entrou na genealogia do próprio Cristo. Imagine você, não, esta mulher não pode entrar de maneira nenhuma, sabe, ela tem uma vida torta. Você sabia que tem prostitutas lá na esquina da rua
lá da avenida da tua cidade, que vão se converter e um dia vão ser dirigente do círculo de oração da tua igreja? Você sabia que tem mulheres lá no prostíbulo que vão se converter e vão entrar dentro da igreja onde você congrega e vão ter dom de visão, de revelação, de cura divina, e Deus vai usá-las? Ah, você não sabia? Pois é, porque quando nós nos omitimos, nos escondemos, quando nós fracassamos, Deus traz essas pessoas lá de fora, dá um banho no sangue do Cordeiro, lava com a sua palavra, enche do Espírito Santo e usa para a glória do nome dele. E vai fazer em nome de Jesus. Nós temos Ruth, a moabita, que praticava sacrifícios humanos, pois era próprio do seu povo, pois era costume do seu povo. Entrou na genealogia de Jesus. Nós temos a samaritana, a mulher que já tivera 5 maridos. Não, essa mulher aqui nessa igreja não, pelo amor de Deus. Essa mulher aqui não, leva essa mulher embora daqui. Já tivera 5 maridos e vive com alguém que não é seu marido. Vai ser a grande missionária da tua igreja, né? Batseba, um adultério com Davi. Oh, Senhor, esta mulher, ela adulterou com o pastor, ou com o prefeito, ou com o governador. Não, Senhor, não queremos essa mulher. Pois é, dela nasceu Salomão, e Deus amou a Salomão. Que coisa! Maria, mãe do nosso Salvador, se achou grávida lá com 16, 18 ou 20 anos de idade. Como foi para a sua família? Como foi na sua cidade os comentários? Uma virgem? Uma jovem? Mas Deus escreveu nossa história através dessa mulher que achou graça aos olhos do Senhor. E Maria Madalena, a mulher que era terrivelmente possuída por 7 demônios, e quem sabe prostituta, mas foi ela quem deixou uma mensagem a todos nós através da história. Ungiu o Senhor com unguento puro. Mulheres notáveis na Bíblia, mulheres abnegadas, mulheres cheias da graça de Deus. Não despreze as mulheres da tua igreja, não despreze as suas orações, não despreze o seu jejum, pastor, não despreze a sua consagração. Elas são abnegadas, elas são valentes. Se você usar essas mulheres, como o pastor David Yong-cho usou as mulheres para crescer a igreja na Coreia. Ele era Pon Yong-cho, David Yong-cho, foi mudado o seu nome. Ele conta que as mulheres foram o canal para divulgar a mensagem no seu país e serem usadas com poder e autoridade para pregar o evangelho. Feliz é você, mulher que prega. Feliz é você que fala do amor de Deus. Feliz é você que grava a mensagem e usa a rede social para mandar. Essa mensagem vai cair lá na mente, na alma de alguém que está sofrendo. Feliz é você que por onde passa, o nome Jesus Cristo está nos teus lábios. A tua compostura, a tua postura, o teu linguajar, o teu modo de vestir, de falar, de andar, de tratar com os teus filhos, com o teu marido, é um grande momento de evangelismo, é um grande momento de pregação da palavra. Em 1 Pedro 3,7 diz que as mulheres ganharão seus maridos sem palavras, porque uma mulher, ela é olhada, muitas vezes cobiçada, mas você é admirada pelo que Deus faz na tua vida. Continue fazendo a obra de Deus, continue levando o evangelho, continue sendo usada por Deus. Não deixe que uma pedrada, não deixe que uma porta fechada, não deixe que uma crítica, não deixe que uma calúnia pare o que você está fazendo, mas te levanta nessa tarde e diga: Deus, eu quero ser mais usada nas tuas mãos, eu quero mais tempo para consagrar minha vida, eu quero mais tempo para fazer a tua obra, eu quero mais tempo para fazer aquilo que o Senhor determinou na minha vida, e Deus fará através de você. Deus fará através de você. Bem-aventurada é você, mulher de Deus. Aleluia.
quero orar por você, mulher de Deus, que chora dia e noite no seu quarto, muitas vezes impedida de ir à casa de Deus, muitas vezes apanhando em segredo, em secreto, desse brutamontes que não conhece o amor de Deus. Nós conhecemos mulheres que apanham, que andam cheios de hematomas, mulheres que são impedidas de servir a Deus, mas Deus usa de uma maneira toda especial. Na quarta-feira à noite eu saí a visitar com a minha esposa e visitamos uma mulher repudiada. Ela era esposa de um pastor e eu conheci muito bem ele. E um certo dia ele chega de viagem e a despreza e vai embora, abandona ela com seus filhos, 4 ou 5 filhos, e ela cria os filhos sozinha, se formam, e eles agora compraram um apartamento para ela, e ela começou a contar os milagres. Ela disse: Deus mostrou para mim que o anjo abriu o livro da vida e não achava o nome do meu marido. Hoje somos divorciados porque ele é casado com outra, mas eu estou sozinho há quase 20 anos. Ela disse: eu tive um aneurisma e os médicos falaram que eu ia morrer e que eu ia vegetar numa cadeira de roda, mas Deus me visitou e fez um milagre e estou aqui. Ela disse: eu tive um glaucoma no olho direito e esse glaucoma não tem cura pela medicina, mas Deus me curou e eu estou aqui enxergando. Ela falou das provisões de Deus na vida dela, das revelações de Deus, e ela falava do seu ex-marido, que agora quer voltar para casa. Ela falava dele como alguém que perdoou aquele homem. Ela disse: eu perdoei. E eu disse para ela: sabe por que Deus mostra para você que ele não está com o nome escrito no livro da vida? Que ele precisa se reconciliar com Deus, voltar para trás? E eu disse: é porque você perdoou. Você não tem mágoa dele no coração. Ela até ora por ele. Às vezes ele liga, ela ora por ele. Você faria isso? Talvez não. São poucas que fazem. O homem não desce tanto. O homem tem um orgulho próprio, mas as mulheres fazem isso. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas eu sei que Deus já te usou. Eu sei que Deus já fez milagres na tua vida. E Deus vai voltar a fazer milagres. Porque nessa tarde é uma tarde, um divisor de águas na tua vida. A história nova vai começar agora. Deus vai começar a te usar novamente. Perdoa. Não deixe que uma porta fechada, uma pedrada, uma calúnia pare você na caminhada. Não. Deus ainda vai te usar poderosamente. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que Deus tem para você agora é muito maior do que Deus fez até agora. Eu quero orar por você. Coloque a sua mão no coração, se você puder, e ore comigo. Amado, amado, amado Espírito Santo, Tu estás aqui nesse estúdio porque eu sinto a Tua presença. E eu sei que Tu estás aí nesse ateliê, nessa oficina, nessa sala, nesse quarto, nessa cozinha. Tu estás aí nesse sítio, nessa chácara. Tu estás aí dentro desse carro, Senhor. Tu estás aí agora, Deus, falando ao coração desta mulher e deste homem. Oh, eu sinto a Tua presença. Oh, amado Espírito Santo, que perdoa, que renova, que restaura, que levanta, que usa com poder e com autoridade. Deus, renova nossas vidas como antes.
renova a vida desta mulher como antes, renova a vida deste homem, renova esse casamento, este matrimônio, renova esta família, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, nós levamos, Senhor, elevamos a nossa petição, a nossa oração a Ti nesta tarde, depois desta palavra. Assim como Ana encontrou felicidade ao gerar, Senhor, um fruto para Ti, nós queremos ser felizes, gerando almas para o Teu reino, mas para isso nós precisamos de um renovo. Vista em cada um de nós, a cada dia, a Tua armadura, Senhor, cingido os lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, vestido o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito e calçando nossos pés com o evangelho da paz. Deus Todo-Poderoso, enche esta mulher do Teu Espírito, enche este homem do Teu Espírito. Ah, Senhor, apaga o passado, apaga o que ficou para trás e lança no mar do esquecimento, e começa a usar este homem, e começa a usar esta mulher com poder e com autoridade nesta tarde. Sim, Senhor, que possamos consagrar nossa vida, colocá-la no altar do Senhor e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Tu és o Todo-Poderoso que sabe, que opera e que faz milagre. Abençoa o missionário no campo, renova ele nesta tarde. Abençoa sua esposa, companheira. Abençoa, Senhor, os contribuintes, as contribuintes também. Abençoa estas mulheres abnegadas, mulheres de Deus, vasos de Deus, instrumentos de Deus, canal de Deus para a Tua obra. Deus Todo-Poderoso, bem-aventurado a igreja que está cheia de vasos, de mulheres e homens de Deus. Senhor, recebemos de Ti promessas, e a promessa que está precisando é um grande avivamento na Tua obra, um grande avivamento em nossas igrejas, um grande avivamento em nosso Brasil, para que o povo conheça a igreja através dos milagres, através da unção e através da manifestação dos dons espirituais, dos dons ministeriais. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor.